Erika Parsons, de 13 anos, pareceu desaparecer no ar em uma noite fria de dezembro de 2011. Algo na narrativa deles não agradou a seus pais, que contaram a todos que ela havia ido morar com sua avó biológica. Informações incomuns começaram a surgir à medida que os investigadores começaram a investigar. Mistérios não resolvidos, hematomas, tempo perdido e uma inevitável sacola de plástico. Porque demorou anos para a verdade ser revelada e o que realmente aconteceu com Erika. Esta é a trágica história de uma menina que foi silenciada, mas cuja voz não seria esquecida. Carolyn Parsons deu à luz Erika Lynn Parsons em 28 de fevereiro de 1998. Erika pesava apenas 4 libras e 7 onças, o que a tornava uma criança pequena, mas vivaz. Mas apenas alguns dias depois do nascimento de Erika, Carolyn teve que fazer uma escolha devastadora. Incapaz de sustentá-la financeiramente, Carolyn decidiu adotar a filha na esperança de lhe proporcionar um futuro melhor. Na ausência do pai biológico de Erika, Sandy e Casey Parsons, ex-cunhado e cunhada de Carolyn, se ofereceram para adotar Erika. Tendo passado a infância em um orfanato, Carolyn esperava um futuro melhor para Erika. Erika tornou-se membro da crescente família dos Parsons com 4 semanas de idade. Embora Sandy tenha afirmado mais tarde que a adoção realmente ocorreu em julho e não em março, a adoção foi oficialmente finalizada em 2000. Nós a tivemos desde as 4 semanas de idade, disse Casey Parsons, relembrando aqueles primeiros dias. Ela começou a se referir a nós como mamãe e papai quando a adoção foi concluída. Ela não conhecia outros pais além de nós. Sandy e Casey tiveram um passado turbulento. Eles nasceram 3 filhos biológicos, Sandy Jr. em 1992, James em 1993 e Brooke em 1995. Eles se casaram no início dos anos 1990. No entanto, o casamento deles foi prejudicado por alegações de violência doméstica. Sandy foi considerada culpada de abusar de Casey em 1994 e 1997 e foi condenada a serviços comunitários e liberdade condicional pelo tribunal. Apesar de tudo, eles permaneceram juntos e a chegada de Erika ampliou a família. Casey começou sua carreira de barriga de aluguel em 2001 e se promoveu online. Amy Miller a contratou para ter um filho depois que ela fez uma conexão com ela. Embora o acordo tenha começado bem, logo desmoronou. Casey parou abruptamente de se comunicar com Amy depois de contar a ela sobre o aborto espontâneo 6 semanas após o início da gravidez. Mais tarde, Amy encontrou provas de que Casey havia pedido dinheiro a outros pais adotivos em potencial e pretendia ficar com a criança. Sérias dúvidas foram levantadas sobre as intenções de Casey como substituta quando ela foi obrigada a desistir da criança após o nascimento devido a ameaças legais e a uma investigação do FBI. Nesse ínterim, surgiram preocupações com a segurança de Erika. Os serviços sociais começaram a investigar denúncias de abuso na casa dos Parsons em 2002, quando Erika tinha apenas 2 anos de idade. A preocupação com o tratamento dispensado pela família à filha adotiva cresceu como resultado dessas suspeitas. As alegações de abuso físico contra Erika Parsons motivaram uma investigação por parte do Departamento de Serviços Sociais. Segundo uma história, Casey Parsons frequentemente carregava um cinto e segurava Erika com ele. Segundo o relato, Erika apresentava marcas na lateral do rosto, na parte posterior da perna e nas nádegas. Além disso, foi dito que Casey informou a Erika que ela não a amava e que ocasionalmente se recusava a comer. Casey refutou as alegações de abuso durante sua entrevista com o Departamento de Serviços Sociais. O investigador percebeu que Erika sentou-se no colo dos pais sem relutância e não parecia ter medo deles. Durante a investigação, nenhum ferimento ou hematoma óbvio foi descoberto. Porém, aos 4 anos, Erika pesava apenas 20 quilos, o que a tornava extremamente pequena para sua idade. Um plano de segurança foi implementado para lidar com o problema. Além de prometerem oferecer um lar seguro e estável, Casey e Sandy Parsons decidiram empregar técnicas de punição não física, como intervalos e castigos. Para reverter a laqueadura tubária, Casey teve que viajar para o México em 1º de março de 2003. Erika começou a frequentar a escola primária de Boston em agosto daquele ano. Os funcionários lembravam-se dela como uma jovem tímida, mas cativante, que adorava adesivos e sorria muito. Quando Erika estava nervosa, ela tirava a franja dos olhos. Quando era elogiada, sorria com orgulho, segundo uma professora. Em um artigo na internet publicado em janeiro de 2004, Casey disse que estava esperando um filho,
previsto para setembro do mesmo ano. As autoridades visitaram a casa dos Parsons neste momento, depois de receber uma segunda reclamação do Departamento de Serviços Sociais. De acordo com a denúncia, os pais de Erika tentaram entregá-la. Ela estava frágil e Casey não a desejava mais. Sandy e Casey negaram ter usado castigo físico, afirmando que gritaram com os filhos em vez de bater neles. Eles negaram ter tentado mandar Erika embora ou ameaçado reter comida, acrescentando que ela tinha problemas gastrointestinais que a faziam vomitar qualquer coisa de que não gostasse. Erika caracterizou sua disciplina como castigos ou perda de privilégios durante sua entrevista individual com o Departamento de Serviços Sociais. Ela avisou que, se fizesse algo muito horrível, poderia levar uma surra. Os investigadores perceberam que Erika era fraca e de baixa estatura, mas parecia contente e ligada aos pais adotivos. Caso os problemas alimentares de Erika continuassem ou o seu desenvolvimento estagnasse, os Parsons eram obrigados pelo Departamento de Serviços Sociais a procurar atendimento médico. No entanto, como Erika não estava recebendo os cuidados médicos necessários, ficou comprovado o descaso. Erika foi colocada com uma tia que percebeu que ela estava significativamente abaixo do peso e usava roupas destinadas a crianças pequenas. Erika começou a comer, brincar e engordar enquanto morava com a tia. Ela também revelou que recebeu castigo físico de Sandy e Casey. Depois de 8 meses, Casey e Sandy conseguiram recuperar a custódia de Erika quando a tia optou por não buscar a custódia legal. Em 2004, Casey deu à luz uma menina em 20 de agosto, e Erika mudou-se para uma escola primária diferente. Casey relatou um aborto espontâneo precoce em 2005, mas estava grávida novamente naquela época. Ela então fundou a Carolina Tail Vagers, que algumas publicações rotularam como uma fábrica de filhotes de Chihuahua, embora não tenham fornecido muitos detalhes. Mais tarde naquele ano, Casey iniciou um programa em sua casa chamado Parsons Christian Home School, que Erika começou a usar. O Estado não exigiu relatórios de progresso completos da escola nem realizou verificações de antecedentes de Casey, que foi identificado como o administrador-chefe. 3 alunas e um aluno do sexo masculino estavam matriculados, de acordo com os registros, mas nenhum resultado do teste anual de aproveitamento foi apresentado. Desde 2005, há poucas informações disponíveis sobre Erika. Após uma briga com seus pais em 30 de julho de 2013, Jamie Parsons, na época irmão de Erika, que tinha 19 anos na época, relatou seu desaparecimento. Em dezembro de 2011, ele disse às autoridades que seus pais o informaram que Erika havia visitado a avó biológica. Jamie esclareceu que sempre achou a história estranha, principalmente porque seu pai, Sandy, parecia excessivamente chateado ao falar sobre a saída de Erika. Jamie lembrou-se de seu pai, parecendo mais branco que papel, nervoso e pálido. Jamie ponderou sobre quando viu Erika pela última vez. Ela parecia doente e tinha 13 anos. Jamie lembrou-se de como ela parecia cansada e monótona. Não consigo respirar, ela teria dito a Casey, que a rejeitou e a incentivou a voltar para o canto. Quando Jamie acordou na manhã seguinte, Erika já havia ido embora. Seus pais lhe contaram que levaram Erika para morar com sua avó biológica em Asheville, Carolina do Norte, depois que ela a contatou no Facebook para restabelecer o contato com a neta. Esta foi a última vez que Jamie ouviu falar de Erika, disse ele às autoridades. O desaparecimento de Erika foi rapidamente investigado. Os investigadores conduziram um exame minucioso da casa dos Parsons, removendo as tábuas do piso, procurando evidências de sepulturas escondidas no quintal e acompanhando todas as pistas. Tentaram descobrir onde Erika estava, mas ainda não se sabia. Chegaram vários relatos e dicas, incluindo alegações de ter visto Erika na beira da estrada e ligações psíquicas, mas nenhum deles produziu respostas específicas. Para atrair a atenção nacional e oferecer incentivos, o FBI juntou-se à busca. Uma foto de progressão etária de Erika foi feita pelo Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, que mudou uma foto dela aos 9 anos para uma foto dela aos 15 anos. Outdoors. As autoridades não iriam decepcionar Erika. Casey e Sandy disseram aos investigadores que viram Erika pela última vez em um McDonald's em Mooresville, Carolina do Norte, em dezembro de 2011. Eles disseram que a avó biológica de Erika entrou em contato com eles no Facebook e que a trouxeram para conhecê-la. Os Parsons alegaram que tinham ido com uma de suas filhas entregar a Erika, mas a menina negou ter participado da viagem quando as autoridades a questionaram.
Os investigadores também descobriram que Sandy e Casey não conseguiram fornecer os dados de contato da avó de Erika, nem mesmo a conta do Facebook que eles disseram que ela usou para entrar em contato. Para encontrar a avó de Erika, o investigador principal se esforçou muito. Ele procurou em Asheville alguém com o nome dela, mas não conseguiu encontrar ninguém que pudesse ser parente de Erika. Em agosto de 2013, os investigadores divulgaram que achavam que a narrativa da avó de Erika era uma invenção. Eles deixaram claro que Casey e Sandy não estavam ajudando na investigação. Carolyn Parsons, a mãe biológica de Erika, voou de Nova Orleans para a Carolina do Norte para ajudar os detetives mais ou menos na mesma época. Naquele mesmo dia, Casey e Sandy apareceram no The Dr. Phil Show, dizendo que achavam que Erika era apenas uma adolescente desobediente que parou de querer falar com eles e não estava desaparecida. Casey afirmou na televisão que, depois de passar 2 meses com a avó, Erika se recusou a voltar para casa. Casey afirmou que, embora tenha tentado entrar em contato com a avó de Erika, o número de telefone não estava mais operacional. Ela entendeu que isso significava que Erika havia bloqueado o número de telefone deles. Casey e Sandy afirmaram que Erika estava segura e insistiram que foram bons pais, apesar de aparecerem na televisão nacional. Eles culparam a Teenage Rebellion pelo suposto desaparecimento de Erika e negaram qualquer culpa. Mas, devido às contradições óbvias da sua história, os investigadores continuaram a duvidar. Casey deu aos jornalistas acesso à sua casa em setembro de 2013 e mostrou-lhes o antigo quarto de Erika. As autoridades e o público em geral estavam começando a questionar cada vez mais a história de Casey e Sandy. Desde o seu último avistamento verificado em 2011, tem havido preocupações crescentes sobre o que poderia ter acontecido com Erika, por isso a busca por ela continuou. Os investigadores que investigavam o caso de Erika Parsons há muito suspeitavam que Sandy Parsons e Casey Parsons estavam escondendo fatos importantes. Como Casey parecia ter muito poder sobre Sandy, seu instinto lhes dizia que a separação do casamento poderia revelar a verdade. Mas parecia quase difícil separar os dois até que os investigadores descobriram um erro crítico. Embora Erika estivesse fora da custódia dos Parsons há 2 anos, eles continuaram a receber benefícios de vale-refeição e auxílio para adoção para ela. O envolvimento do FBI foi possível graças a esses subsídios federais, destinados aos cuidados de Erika. Sandy e Casey Parsons foram detidos em 2014 após serem acusados de 76 acusações de fraude federal e roubo de identidade. Sandy disse que Casey não tinha conhecimento das finanças da casa e que havia planejado o esquema, mas o júri rejeitou a alegação. Por suas ações, a dupla foi condenada a 18 anos de prisão federal em março de 2015. Erika ainda estava desaparecida, apesar das condenações. Em 2016, porém, o próprio Sandy Parsons fez uma descoberta significativa. Sandy finalmente confessou tudo depois de mais de 3 anos sustentando uma teia de mentiras. Ele reconheceu que Erika faleceu aos 13 anos, 5 anos antes. Os investigadores levaram Sandy para um lugar ligado ao passado de Casey, a zona rural de Chesterfield, na Carolina do Sul. Sandy indicou o pequeno cemitério onde ele e Casey enterraram Erika em questão de minutos. A atitude de Sandy durante a confissão foi relatada pelos policiais como solene e emocionada. Sandy descreveu o que aconteceu antes da morte de Erika. Ao acordar em dezembro de 2011, Casey informou que Erika havia falecido. O corpo de Erika foi mantido em um recipiente plástico por Casey por 2 dias, enquanto a dupla tomava decisões. A família continuou a viver suas vidas durante esse período, inclusive indo a uma festa de Natal. No final, o casal transferiu os restos mortais de Erika para um local no condado de Chesterfield. Em um esforço para esconder evidências, eles encharcaram seu corpo com água sanitária antes de enterrá-la. Quando foram ao túmulo para cavar a sepultura e depois novamente para se livrar do corpo de Erika, tiraram as baterias dos telefones para evitar serem descobertos. Depois de ficar escondido por mais de 5 anos, o corpo de Erika foi finalmente encontrado. A recuperação dos restos mortais de Erika foi supervisionada pessoalmente pelo detetive Moose. Ele garantiu que ela fosse tratada com dignidade na morte, algo que infelizmente lhe foi negado em vida. Para garantir que ela não seria mais abandonada no escuro, os restos mortais de Erika foram colocados em um saco para cadáveres e deixados abertos. Quando os restos mortais de Erika foram enviados para o condado de Rowan, o detetive Moose até colocou um animal de pelúcia dentro da sacola. Após sua descoberta, um caso que atormentava a comunidade foi finalmente resolvido,
e Erika recebeu o respeito e o amor que tanto merecia. De acordo com o investigador, Erika nunca recebeu tanto amor da sua família adotiva como da comunidade. Desde o início, os investigadores sentiram que Casey Parsons foi responsável por grande parte da aprovação de Erika. Em 2016, eles mantiveram os restos mortais de Erika escondidos na esperança de que Casey confessasse tudo sozinha. Casey negou veementemente qualquer envolvimento quando questionado. Ela negou constantemente quaisquer alegações de maus-tratos ou má conduta, dizendo: "Nunca estive lá." Mas não havia como negar a realidade. Os ossos de Erika revelaram uma história horrível de abuso sistêmico e prolongado. O médico legista examinou cuidadosamente os ossos de Erika durante 3 meses após receber seus restos mortais em 14 de outubro de 2016. Os resultados foram comoventes. Erika sofreu ferimentos significativos nos braços, costas, tronco e rosto. Entre suas inúmeras fraturas estavam ossos quebrados na caixa torácica e nas omoplatas, que haviam cicatrizado parcialmente antes de quebrar novamente. Trauma de longo prazo foi indicado por algumas dessas lesões, que estavam sendo tentadas para serem reparadas pela formação de novo osso. Era evidente que Erika havia sofrido constantes abusos físicos. Em entrevistas, Jamie Parsons, seu irmão, atestou a gravidade dos abusos. Ele lembrou que Erika era frequentemente espancada, muitas vezes com cintos ou até mesmo com controles remotos. Ele também explicou a terrível prática de Casey de dobrar os dedos de Erika para trás até quase tocar em seu pulso, o que ele chamava de lembretes amigáveis. O sofrimento de Erika era mais do que apenas agressão física. A comida era rotineiramente negada a ela por longos períodos de tempo, causando-lhe fome. Apesar de ter 13 anos no momento de sua morte, seu crescimento estava tão atrofiado que seus ossos tinham o comprimento de uma criança de 9 anos. A tortura, um grau de gravidade raramente observado em casos de abuso infantil, foi aplicada a esta combinação de abuso e desnutrição. Outra visão da dor de Erika foi oferecida pelas fotos de família. Erika era frequentemente fotografada afastada, de frente para um canto, enquanto seus irmãos pareciam contentes e despreocupados. Os maus tratos e a solidão que ela experimentou são vividamente retratados nessas fotos. É realmente doloroso ver o contraste entre o abuso e a felicidade dos irmãos. Finalmente, em 18 de junho de 2017, Erika foi enterrada em um funeral planejado e financiado pela população do condado de Rowan. Na tentativa de demonstrar a Erika o respeito e o carinho que ela nunca teve na vida, centenas de pessoas se manifestaram ali. Casey e Sandy Parsons foram acusados de assassinato em 1º grau, crime de abuso infantil e ocultação da morte de Erika em 20 de fevereiro de 2018. Em 2 de agosto de 2019, Casey finalmente se declarou culpado, reconhecendo que havia matado Erika e abusado de seus filhos. Seu discurso gelado e desinteressado no tribunal revelou pouco sobre suas intenções. Ela se desculpou, mas não pareceu sincera. Casey disse: "Não sei por que fiz o que fiz e realmente falhei com Erika." Sandy também se declarou culpado de assassinato em 2º grau e abuso infantil, embora também não estivesse claro por que ele o fez. Posteriormente, os investigadores refutaram sua afirmação de que ele havia fechado um acordo com o FBI para reduzir sua sentença. Sandy e Casey ainda estão atrás das grades, tendo sido considerados culpados pelo assassinato e fraude de Erika. Em 2024, Casey, que está encarcerada na Flórida, começará a cumprir pena de prisão perpétua por assassinato. Sandy, que está detida em Nova Jersey, terá direito à liberdade condicional aos 82 anos, após cumprir 33 a 43 anos pela morte de Erika. Embora as intenções dos Parsons ainda não sejam claras, o seu comportamento aponta para um grau insondável de brutalidade e negligência. As pessoas que deveriam proteger Erika a trataram como menos que humana e causaram-lhe uma agonia indescritível. Ainda há esperança de que as leis e os procedimentos sejam melhorados para impedir que tragédias como esta ocorram no futuro, à medida que a sua comunidade honra e procura justiça. Jamais esqueceremos Erika, que finalmente está em paz. Agradecemos seu interesse no Unreal True Crime. Confira nosso novo canal, Latin Crimes, onde exploramos as cativantes histórias reais de crimes da América Latina. Se você estiver interessado em mistérios de todo o mundo, não deixe passar isso. Para investigações mais emocionantes, inscreva-se agora.